Eu convido agora para a segunda apresentação desse painel com o tema O Iceberg da Vigilância de Mercado, o trabalho do Inmetro, o Sr. Valnei Massaro da Cunha, pesquisador tecnologista da Divisão de Vigilância de Mercado de Inmetro. Só apresentando, o Sr. Valnei tem experiência na área de Química e Engenharia Química, com graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem mestrado e doutorado em Engenharia Química pela coordenação dos programas de pós-graduação em Engenharia, especialização no Instituto de Metrologia francês e no Instituto Nacional de Tecnologia e Padrões dos Estados Unidos, onde desenvolveu projetos na área de metrologia de gases. Atuou na equipe de implantação da Divisão de Metrologia Química do Inmetro, onde atuou como chefe de divisão de 2008 a março de 2019 e de 2019 a abril de 2022. Atuou como diretor de Metrologia Científica e Tecnologia do Inmetro e é coordenador de infraestrutura de laboratórios. De 2013 a 2022, atuou como Chair do Chemical Metrology Working Group do Sistema Interamericano de Metrologia. Em abril de 2022, passou a atuar na Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro na Divisão de Vigilância de Mercado. Muito bem-vindo, boa apresentação. Colega Patrícia, ela às vezes não lembra que eu tenho que falar, sempre um pouquinho, né? Parece que faz parte do. Então, eu queria só primeiro agradecer, né, ao Valnei pela presença. A gente, ao longo desses últimos meses, vem conversando bastante, né? E o Valnei agora está participando de uma grande mudança em relação ao seu posicionamento do Inmetro e também nos projetos. E esse projeto que ele vai apresentar para nós hoje aqui é de grande interesse, principalmente quando a gente fala em infraestrutura da qualidade. Então, Valnei, mais uma vez, obrigado por atender nosso pedido. Eu começo a falar, às vezes eu tenho vontade de entrar na apresentação, eu não vou entrar. A palavra é sua e sucesso. Celso, muito obrigado, bom dia a todos. Eu quero primeiramente agradecer o convite de estar aqui representando uma divisão do Inmetro. É um prazer. Eu tenho 23 anos e alguma coisa de Inmetro, e quando faz uma apresentação desse tipo, você se dá conta que o tempo passa muito rápido, né? Eu hoje não vou estar aqui com um chapéu que eu sempre tive no Inmetro, que é sobre falar de metrologia química, metrologia científica e industrial. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu migrei para a área de avaliação da conformidade. Então, também digo aqui que estou aprendendo uma nova parte dessa infraestrutura da qualidade. Tenho uma missão difícil aqui também, né, falar, primeiramente, depois de uma brilhante apresentação do nosso ex-presidente, Marcos Gerson, hoje superintendente, que tem toda essa eloquência na infraestrutura da qualidade. Então, assim, vou falar apenas de uma pequena parte, né, que eu considero hoje muito importante para que o país possa desenvolver a inovação e a infraestrutura da qualidade. Vou mostrar daqui a pouco o que seria isso. Então, assim, me sinto muito honrado de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu acredito que faz algum tempo que eu não participo do Equalab, né, pelas questões mais variadas, inclusive a pandemia, mas a programação desse evento, ela é um desafio. Então aqui eu parabenizo a organização, o Celso, porque realmente é uma programação que vai cobrir vários aspectos, né, que hoje são essenciais para que o país possa avançar na área de inovação, infraestrutura da qualidade, metrologia. Vamos ter uma sessão importante que eu até estava participando, sobre a questão como a incerteza de medição ela impacta no processo decisório. Isso é muito importante. Então, assim, estejam atentos a essa programação, porque é de grande importância para o avanço aí do país. Muito obrigado novamente. E agora, a próxima, por favor. Cumprindo aqui a missão, né, de falar um pouquinho do Inmetro, a nossa missão, que ainda é
A missão atual não foi mudada, foi um trabalho conduzido pelo nosso ex-presidente, que vocês já podem observar que ela, dentro dessa missão, os aspectos de competitividade baseados em inovação, qualidade, eles estão presentes ali para que nós possamos ter o quê? No final, uma prosperidade econômica e um bem-estar na nossa sociedade. Próximo. Então, aqui algumas informações do nosso método. Eu tenho a felicidade de dizer que hoje nós já temos 53 laboratórios, há 3 meses atrás eram 52 laboratórios, e dentro dessa modificação, dessa nova estratégia, dentro da avaliação da conformidade, na divisão de vigilância de mercado, nós estamos inaugurando, estreando, nós estamos buscando formar os nossos próprios laboratórios dentro da vigilância de mercado. Então, a gente já tem na estrutura mais um laboratório que vai ser dedicado à segurança de produtos que são de certificação compulsória, né? E a questão de ter um grande número de pessoas nesse ecossistema do Inmetro, né? Que são os braços nos estados dos nossos órgãos delegados, os famosos IPENs e 2 superintendências. Próximo. Essa nossa estrutura atual, ou com pequena modificação. A gente vai falar um pouquinho da DICONF, a Diretoria de Avaliação da Conformidade, onde eu estou trabalhando no momento. Próximo. E aqui é para a gente refletir, né, a questão sobre medida regulatória. Como é que a gente vai avaliar uma medida regulatória, a sua eficiência e eficácia? No pós-venda, no mercado, né? E a gente tem uma certa complexidade no Brasil. Nós somos um país gigantesco, nós somos um país continental, aquela primeira figura, né? Nós temos mais de 5 mil municípios, mas o Inmetro ele precisa estar nesses municípios. Então, isso é um desafio tanto para as medidas regulatórias quanto para a questão da fiscalização, que é uma partezinha da vigilância de mercado. Então, como que a gente pode, né, dentro dessa complexidade toda, de uma grande área, além disso, uma população que vem envelhecendo, que também nós precisamos estar atento a isso. Grande parte vive na parte urbana do país. Então, tudo isso impacta na questão regulatória, dentro da infraestrutura da qualidade. Isso nos traz dificuldade, né, para poder como avaliar tudo isso, como fazer um impacto regulatório, avaliar tudo isso, e também, depois que tudo isso está implementado, como nós vamos fazer a vigilância desse produto que foi certificado, que está no mercado, né? Então, essa é a minha intenção aqui, falar um pouquinho, né, desse braço que eu considero hoje um pilar da infraestrutura da qualidade, que é a vigilância de mercado. Próximo. Então, como que a gente faz essa capilaridade? Justamente por aquilo que eu comentei. Nós temos representantes em todos os estados que nos ajudam a fazer todo esse trabalho, né, de fiscalização, de vigilância de mercado, que são os nossos institutos de pesos e medidas, né? Nós temos 2 superintendências, que já são ligadas ao próprio Inmetro, 23 órgãos delegados, que são os IBEs, que é um órgão delegado, mas é municipal, não é estadual, e 65 regionais. Então, tudo isso nós podemos, através do nosso embasamento legal, também deliberar, né, delegar essa questão da polícia administrativa, né? Então, isso nos dá essa capilaridade e toda a nossa necessidade de estar presente em todos esses lugares no país. Próximo. Bom, isso aqui é chovendo no molhado, né? O Inmetro ele está presente na nossa vida cotidiana em vários aspectos. Eu não posso deixar de falar aqui que nós temos uma área de metrologia científica, a metrologia legal, a inovação tecnológica, a avaliação da conformidade, educação, que o nosso diretor de metrologia acabou de comentar. Essa área ela é muito importante para a gente, porque ela dá a transparência para a sociedade daquilo que nós fazemos no Inmetro. O nosso curso técnico ele é altamente reconhecido. Aqueles que são formados lá, todos eles têm empregabilidade, né? Então, isso é um case de sucesso que a gente gosta muito de falar, que pode ser replicado, né, até mesmo, como o professor Gerson comentou, nessa questão da formação de cursos técnicos no próprio Estado, em cooperação com os IPEs. Próximo. Nós temos no Inmetro mais de 500 produtos que são de regulamentação obrigatória, né? Então, isso nos dá a complexidade de se trabalhar na vigilância de mercado. Então, nós temos que repensar como nós vamos fazer um trabalho melhor
até porque, como foi falado, se existe quem compra um produto irregular, né, ele vai continuar existindo. Então, a partir daí, nós temos que também pensar como a gente vai melhorar essa questão de fiscalização, que é a pontinha lá do iceberg que eu vou mostrar, que é aquilo que transparece para a sociedade com relação aos pilares da infraestrutura da qualidade. Próximo. Aqui é a questão da definição da avaliação da conformidade, para a gente pensar um pouco. É um processo. Então, não adianta eu não pensar em toda a cadeia da produção de um produto. É um processo, né? A gente está conversando agora de como avaliar a questão do grafeno. A gente vai conversar sobre isso. Como a gente vai fazer tudo isso na cadeia do grafeno. Uma outra coisa que está surgindo, que é a transição energética, muito importante no país, que o Brasil pode ser um ator principal, talvez, no global, que é a questão do hidrogênio. O hidrogênio tem várias fontes, né? É verde, é cinza. Como que a gente vai avaliar isso dentro da avaliação da conformidade? A gente tem que pensar nisso e é um desafio para o Inmetro, em conjunto com seus parceiros, trabalhar de forma a melhorar a avaliação da conformidade nesse sentido. E como foi falado também, é a questão do custo-benefício. Você não pode pensar só no custo. Isso a avaliação de conformidade é benefício para o país, para a sociedade e para a população. Próximo. Agora, a avaliação da conformidade apenas garante que o que vai estar no mercado vai estar atendendo à regulamentação? É claro que não. O responsável por garantir isso é o produtor. Mas a gente sabe que isso nem sempre acontece, então daí vem a importância da vigilância de mercado. Próximo. E aqui falando, né, um pouquinho, dentro das minhas limitações do conhecimento em infraestrutura da qualidade, né, esses são os pilares que a gente vem observando dentro da infraestrutura da qualidade. A normalização, metrologia, avaliação da conformidade e acreditação. A gente observa ali que eu coloquei embaixo o nome Inmetro, porque nós, no Inmetro, somos responsáveis por aqueles 3 pilares ali. Isso nos dá uma complexidade do nosso trabalho, mas é uma vantagem também. A complexidade e a dificuldade é porque nós temos que demonstrar internacionalmente a nossa questão de imparcialidade dentro desse trabalho. Mas também é uma vantagem, porque todo o ecossistema praticamente está dentro de uma mesma instituição. Isso facilita um pouco o nosso trabalho. É claro que tem os desafios. Próximo. Mas eu gostaria aqui de fazer uma abordagem um pouco mais ampla, né? Porque hoje, dadas as condições que nós trabalhamos, eu considero que a vigilância de mercado ela pode, dentro das questões de infraestrutura da qualidade, sair de dentro da avaliação da conformidade e ser um pilar. Porque hoje ela precisa ser, dadas as condições, né, a indústria 4.0, novas regulamentações, novas tecnologias, a questão da digitalização. Então, a vigilância de mercado ela vai ter que se adaptar, ter novas estratégias para atuar de forma eficiente e eficaz dentro da sua missão. Então, isso continua também estando dentro do Inmetro. É uma divisão dentro de uma diretoria, né, e que está dentro do Inmetro, o que facilita bastante. Mas a gente vai ter que continuar fortalecendo a nossa capilaridade em conjunto com os nossos parceiros, que são os órgãos delegados. Né? Próximo. Esse conceito, né, da vigilância de mercado se tornar um pilar da infraestrutura da qualidade vem sendo discutido nesse grupo, que é o International Network on Quality Infrastructure, e nós temos várias instituições renomadas, como o BIPM, OIML, a própria ISO, tratando desse assunto. E eu participo desse conceito, a gente tem levado isso à frente. Próximo, por favor. Então, por que é tão importante a gente falar da questão da fiscalização? Porque a população brasileira, ela confia nessa questão do selo do Inmetro, da confiança do Inmetro. 78% dos consumidores levam isso em consideração. Então, a gente não pode perder de vista essa confiança que o consumidor final tem no trabalho que é feito dentro da fiscalização, que é o que a população vê. Esse é o próximo, por favor. Próximo.
Isso, pode ir para frente. Então, aqui dentro, a gente vê que a vigilância de mercado ela tem 3 bases principais, né? E a gente precisa manter isso para manter essa confiança do consumidor. Primeiro é a concorrência justa, que já foi falado aqui, eliminar o quê? A pirataria, e também redução de não conformidade. Isso também é um benefício para a população. A competitividade das empresas, você vai ter melhoria contínua da qualidade. E dentro da proteção do consumidor, os produtos regulamentados, geralmente eles estão nos aspectos de saúde, segurança e meio ambiente. Mas uma questão importante que a gente sempre, muitas vezes esquece de falar, é a questão da prática enganosa ao comércio, né? E a questão da concorrência predatória. Isso gera prejuízos para a nossa indústria. Então a gente tem que estar sempre pensando nisso e resolvendo, trabalhando de forma estratégica e com inteligência. Próximo. Então, voltando aqui, por que eu falei do tema dessa fala, a questão do iceberg da vigilância de mercado? Porque aquilo que aparece para a sociedade é o que o fiscal está lá fazendo no mercado, né? Que é a fiscalização, que é a ponta do negócio, é o que aparece. Mas atrás disso, debaixo lá da água, no oceano, grande parte do iceberg é o quê? Dentro da vigilância de mercado, tem a capacitação e treinamento, que é o que nós queremos fortalecer nessa nova estratégia, avançar no fortalecimento dessa parceria com os órgãos delegados, porque nós precisamos harmonizar o conhecimento, harmonizar os procedimentos, que é o que nós estamos fazendo nesse momento. Tem a questão de auditoria, supervisão, orientação aos órgãos delegados, né? Como a gente deve trabalhar, aonde a gente deve fazer aprimoramento dos procedimentos, como a gente deve ter um fiscal com maior conhecimento, treinado, né? A questão do monitoramento, do planejamento, a gente precisa de inteligência. Eu vou mostrar no final da palestra que a gente tem insights do próprio acidente de consumo que eles são fornecidos pela sociedade. Isso nos ajuda a planejar a nossa estratégia de fiscalização, como eu vou mostrar mais para frente. Análise de processo, orientação aos consumidores e fabricantes também, que vou apresentar mais para frente, né? Desenvolvimento de metodologias, que é o que nós chamamos no método de LEED, norma e método técnica, e a partir daí a gente pode compartilhar com os recipientes e ter um trabalho mais harmonizado, né? E aquilo que aparece lá para o consumidor, que é a fiscalização, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Agora, quais são as 2 vertentes dessa questão da fiscalização? Próximo. Nós temos dentro da fiscalização 2 aspectos, que o primeiro deles é a fiscalização formal, que é aquilo que qualquer consumidor pode ver e também pode fazer denúncias se aquilo não está sendo observado, né? É o famoso selo de conformidade. Só que ele identifica produtos que não passaram por uma avaliação da conformidade, né? Lá naquela figurinha lá tem um selo falso, aquele selo não pertence ao Inmetro, mas você consegue encontrar no mercado, né? Uma outra coisa, o Inmetro não produz pilha, mas tem pilha ali com a nossa marca, né? O Inmetro também não produz calculadora, mas está ali um produto encontrado no mercado com a palavra Inmetro, né? Então, assim, tudo isso é feito por uma inspeção visual. Não precisa ir a um laboratório, né? O fiscal vai observar se tem um selo, se aquele selo, aquela etiqueta está com as informações obrigatórias para que o consumidor possa fazer uma compra adequada e com segurança. Próximo. E aí vem a questão da fiscalização técnica, que é o que nós estamos agora aprimorando através de certas abordagens. E o que faz a fiscalização técnica? Ela identifica produtos que passaram pelo processo de avaliação da conformidade, mas quando eles vão ao comércio, eles não estão atendendo aos requisitos das portarias e da regulamentação. E como isso é feito? Vai ter que fazer análise, vai ter que fazer ensaio, vai ter que testar o produto. Então isso é feito aonde? No próprio Inmetro, quando nós temos laboratórios para fazer internamente, nos órgãos delegados ou em laboratórios acreditados. Nós temos uma imensa rede de laboratórios acreditados que também pode ser lançada para fazer esses ensaios em produtos certificados. E a partir daí, identificada a irregularidade, tem as penalidades previstas na lei, que você cancela registro, tem multa, e várias outras coisas. Próximo. Então, apenas resumindo, né, quais são os benefícios dessa questão da fiscalização pós-mercado?
é proporcionar confiança na relação com o mercado, proteger o comércio interno e externo, como também já foi falado, de práticas enganosas, e atuar como instrumento de proteção aos consumidores. Então, essa parte de fiscalização, resumindo, tem uma parte formal e uma parte técnica, e o Inmetro pode delegar, né, essa atividade também aos institutos de pesos e medidas. Próximo. Bom, não, antes, aí. O que a gente tem feito agora e quais são os próximos passos dentro dessa estratégia de reforçar a parte de vigilância de mercado, né? A primeira delas é a criação do núcleo de segurança de produtos na estrutura organizacional. Isso já vinha sendo discutido há algum tempo, uns 2 meses atrás, na estrutura do Inmetro, foi incluído agora essa questão do núcleo de segurança de produtos na divisão de vigilância de mercado. Então nós temos aí essa primeira figura, é um laboratório que foi montado, né? Nós podemos fazer hoje alguns ensaios, a parte de fios e cabos, copos, parte pequena de brinquedo, joias e bijuterias. Então a gente vai avançar agora nessa questão, né? Não vai nos deixar independente da necessidade de termos laboratórios acreditados. Pelo contrário, a gente, nesse laboratório, vai desenvolver as metodologias, discutir e transferir isso para os IPENs e não vai ficar fazendo todo o trabalho, porque a gente tem uma rede muito grande de laboratórios acreditados. A questão é que nós precisamos ter o domínio do desenvolvimento das metodologias que possa ser compartilhada com os órgãos delegados para uma melhor fiscalização dos produtos. Aprimoramento da nossa infraestrutura laboratorial, não só do Inmetro, mas também dos órgãos delegados. A gente está discutindo isso, como a gente vai trabalhar com os parceiros para melhorar essa infraestrutura, normalizar os procedimentos, como eu já comentei, né? O suporte técnico aos órgãos delegados. Ontem eu estava aqui no IPEM São Paulo discutindo uma metodologia para analisar joias e bijuterias, né, através de espectrômetro. Apoio institucional para a implementação da estratégia de laboratórios móveis. Isso a gente começou a conversar no ano passado, né? E a gente está avançando nisso, e aumentar a nossa rede de parceiros. Hoje nós já temos o Labelo como parceiro, a Universidade Federal de Pernambuco, a UF no Rio de Janeiro, o INT e alguns outros parceiros. Ali do lado tem algumas figuras de produtos que a gente está fazendo fiscalização, né? Então, como eu disse, bijuteria, ontem eu tive, por azar, analisei a aliança e tinha 5% de carne. Vou ter que devolver a minha aliança porque pode causar algum problema. E a gente pode também esqueci de falar da questão da densidade de espuma de poliuretano, porque existe um problema grande na questão do comércio de colchões, né? Muitos fabricantes que estão fraudando a questão da densidade da espuma de poliuretano, adicionando alguns produtos inertes. E a gente também hoje já pode fazer essa questão dos inorgânicos também e a densidade das espumas. Próximo. A estratégia de desenvolver uma forma de maior capilaridade e não ter a necessidade de, durante a fiscalização, levar um produto para um laboratório é utilizar o laboratório móvel. A gente já tem o primeiro laboratório desenvolvido com o IPEM Rio de Janeiro, que a gente espera entrar em funcionamento agora em novembro. E a parte interna desse ônibus, que é um laboratório móvel, já foi montado, a gente vai instalar os equipamentos. Tem um outro laboratório móvel que não é do Inmetro, é de uma instituição que faz fiscalização, não fiscalização, ela compra produto, fios e cabos, analisa, e caso identifique irregularidade, ela faz uma denúncia fundamentada, e aí o IPEM, a partir dali, vai fazer o processo de fiscalização, mas existe a possibilidade desse laboratório ser doado para o Inmetro, que está sendo discutido na diretoria e na nossa procuradoria. Próximo. Aqui é um exemplo de atuação nessa nova abordagem aí que a gente está aplicando no mercado, fios e cabos, por exemplo, segundo a Portaria 131 de 2022. Né? Próximo. A gente tem grandes problemas nesse setor, porque a redução de cobre, o cobre é uma grande parte do custo de produção, né, de fios e cabos, e tem acontecido muitas fraudes, né? Se reduz o cobre, aumenta a quantidade de PVC para manter a massa, que é o que mais ou menos o consumidor pode identificar durante a aquisição, né? Ele tem a diferença de peso, né? Mas hoje você compensa isso com PVC, então não tem grandes formas do consumidor diferenciar isso. Então vai ter que ser feita a análise. Próximo.
A gente fez uma fiscalização já esse ano, identificou mais de 40% de irregularidades, está finalizando isso agora, mas já iniciou o processo de autuação dos fabricantes irregulares, só que nós temos mais de 200 fabricantes e mais de 1.000 registros ativos nesse setor. Então demonstra toda a dificuldade de fazer uma fiscalização que atenda de maneira mais completa essa questão, mas a gente espera que também com o início da atividade em laboratório móvel possa nos ajudar também nesse sentido. Próximo. E aqui tem a questão dos produtos etiquetados. Próximo. Temos a parte de produtos obrigatórios e voluntários. Próximo. Vou correr um pouquinho por causa do horário. Né? É o famoso PBE. Né? Nós temos recursos em conjunto com o Ministério de Minas e Energia que nos capacita a fazer aquisição de produtos e enviar para laboratórios acreditados para fazer os ensaios. Próximo. Nós estamos no terceiro PAR, que é o Plano de Aplicação de Recursos, ele finalizou em janeiro, agora nós estamos no processo administrativo. Próximo. Foram investidos 4,5 milhões de reais na aquisição de mais de 2.500 produtos. Nós contratamos 5 laboratórios, né, a SGS, o PT, a Unifei, o Labelo e o LabSol, para fazer análise de vários produtos de regulamentação obrigatória. Tá? Agora nós vamos começar o processo administrativo de notificação e de penalidade. Próximo. Um exemplo aqui, máquina de lavagem automática até 16 quilos, a gente obteve 33% de regularidade, não só em eficiência energética, mas também em aspecto de segurança do produto. Próximo. E aqui alguma outra, 3 partes que compõem aquele iceberg que não é visto em grande parte pela população. O primeiro deles é a difusão dos programas, tá? O segundo deles é a articulação com canais de comunicação especializados. E um terceiro que tem sido bastante utilizado pelo INEP, que são as mídias sociais, né? A gente tem feito bastante campanhas com relação, por exemplo, à eficiência energética. E tudo isso vai compor esse ecossistema que é a questão da vigilância de mercado. Próximo. E para finalizar, nós temos o SIMAC, que é o Sistema Inmetro, né, de monitoramento de acidentes de consumo. Através dessas informações que o próprio consumidor alimenta no nosso sistema, nós vamos definir o que a gente precisa focar e melhorar na vigilância de mercado. Próximo. Grande parte dos relatos estão dentro de eletrodomésticos, depois veículos. Próximo. E aqui a gente, identificando que dentro de eletrodomésticos, grande parte das reclamações, dos acidentes, acontecem com fogões. Então, por isso a gente montou agora um programa de monitoramento de fogões. Está acontecendo nesse momento, em parceria com o laboratório acreditado do INT. Então, vários modelos foram trazidos para análise pelos próprios fabricantes e agora está na parte de ensaio. Só para vocês terem uma ideia, o botão a que aciona o gás, por exemplo, ele não pode ter uma certa temperatura, mas já foi identificado que existem certos botões que chegam a 70 graus. Então, assim, o fabricante ele tem que pensar no design, na segurança, na eficiência energética, para colocar no mercado um produto que atenda aos requisitos e que promova segurança de uso ao consumidor final. Então, esse é o trabalho do INEP e a gente espera aprimorar esse trabalho dentro dessas informações que nos chegam através dos acidentes de consumo. É feito nos Estados Unidos pela SCPC. Próximo. E também isso também nos dá a possibilidade de identificar as faixas etárias onde ocorre maior acidente. Como a gente pode ver, em 2022 foi de 31 a 40 anos e também acima de 51 anos. Isso também nos dá a ideia de como melhorar a área de fiscalização. Próximo. Aqui é um resumo do Esquema Geral de Vigilância de Mercado com todos os atores, né? Eu não comentei aqui todos os atores, mas nós temos o importador, o fabricante, o laboratório acreditado, que é muito importante, que o OCP, que é o órgão de certificação de produto, lança a mão para fazer o ensaio do produto, depois nos envia o relatório de ensaio para fazer o registro desse produto. Então temos todo um ecossistema muito robusto dentro da vigilância de mercado, né, e na parte de certificação de produto. Acredito que é o slide final, próximo.
Eu quero novamente agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho que nós temos feito na vigilância de mercado, agradecer a atenção de vocês e muito obrigado.